A gente tem dois tipos de assembleia. Então nós temos a Assembleia Geral Ordinária, que ela acontece todo ano, e é convocada após os 4 primeiros meses do encerramento do exercício anterior. Ela tem que ser realizada até abril do exercício seguinte, no qual ela vai se tratar. Nessa Assembleia, praticamente os temas que são analisados são relacionados às demonstrações financeiras da companhia, que é uma outra obrigação que a companhia tem, né? A gente vai ver que é a divulgação delas, as eleições dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, desde que estejam vencendo, né, os cargos. As empresas em que os cargos são de 2 anos, não necessariamente todo ano tem que fazer essa eleição, e a definição, destinação do lucro, se houver, né, e como vai tratar, inclusive, a distribuição de dividendos. A outra assembleia, que é extraordinária, o próprio nome diz, é uma assembleia realizada quando há uma necessidade de algo urgente, relevante, e que não pode ser tratado na assembleia ordinária. Se porventura, no mês em que for realizado, por exemplo, a assembleia ordinária, precisar tratar de algum assunto que é da assembleia extraordinária, a gente tem que fazer 2 assembleias. A gente não pode misturar os assuntos da extraordinária na assembleia extraordinária ou vice-versa. Então, o que a gente faz? A gente faz 2 assembleias no dia, em horários diferentes, aproveitando o corpo do conselho que está ali presente. Isso é comum, perfeitamente possível, né? Uma reunião às 10 horas, a outra reunião às 14 horas, sem problema nenhum. Mas a gente não pode, de forma alguma, misturar esses temas. Ok? O Conselho de Administração, ele é um órgão de extrema importância dentro da companhia. Por quê? Porque o Conselho, ele faz o elo entre os acionistas e a diretoria e os demais órgãos da companhia. E o Conselho de Administração, ele tem, dentro da sua competência, um número muito grande de obrigações, de competências, direitos e deveres. Se a gente pegar o Estatuto da Companhia, a gente vai ver que é um dos maiores capítulos que tem lá, e na própria legislação, na própria lei das SAs, o Conselho de Administração, ele tem uma série de obrigações. Nas companhias abertas, ele é obrigatório. Na fechada, dependendo do tipo de companhia, ele é obrigatório. No caso de uma subsidiária de uma empresa que tem capital público, a gente tem uma situação que é de não obrigatoriedade. Então eu posso ter o Conselho de Administração, mas não havendo o Conselho de Administração, eu tenho que reportar, utilizar o Conselho de Administração da controladora. O que seria, nesse caso específico, algo praticamente engessador da companhia, né? De todas as decisões que coubessem ao Conselho de Administração, tivesse que levar ao Conselho de Administração das 2 controladoras, a gente praticamente demoraria o dobro ou até mais de tempo para a tomada de uma decisão que às vezes precisa ser ágil, né? A gente não há nenhuma proibição na legislação em que a gente faça uma reunião de conselho e ela fique aberta, principalmente pelo fato da necessidade de escolher assinaturas posteriormente. O conselho ele tem a função de alinhar com o resto da companhia, né, aquelas deliberações tomadas em Assembleia Geral, específicas sobre o rumo da companhia. Ele tem dedicação e interesse nos resultados da companhia. Então ele é um órgão que ele não pode ser visto apenas como órgão deliberativo. Ele tem que ser visto, e a lei de anticorrupção, ela fala muito isso, o decreto mineiro também fala muito isso, ele tem que ser um órgão de fiscalização. A partir do momento em que o Conselho de Administração define os rumos da companhia com base naquilo que os acionistas estão perquirindo, ele tem que constantemente fiscalizar. Agora, ele fiscaliza quando? Só quando faz reunião? Não. Os membros do Conselho de Administração, eles podem sim participar, mesmo que à distância, né,
auxiliando os administradores nas tomadas de decisões. Senão, não há nenhum impedimento nessa relação entre o conselho e os diretores da companhia. Isso acontece muito em algumas empresas em que os diretores eles têm um apoio direto de algum conselheiro que tem uma expertise interessante ou importante para aquele momento da empresa. A principal força interna da companhia, a gente fala, é o conselho. Isso, de uma certa forma, está explícito na legislação, porque ele é um órgão em que ele pode, dentro daquilo que os acionistas definiram, tomar uma decisão diferente daquela decisão que o corpo da administração direto está tomando. Então ele é um órgão extremamente importante. E aí na lei de anticorrupção, os conselheiros, eles individualmente passam a ter uma responsabilidade muito grande, que é até o viés desse treinamento, né? É entender até que ponto há uma responsabilidade pelos atos do conselheiro, né? A gente vê em algumas sociedades que o conselheiro ele toma algumas decisões que elas às vezes podem ser contrárias àquilo que os acionistas estavam perquirindo para a empresa e até mesmo contrárias ao que a própria diretoria, e de uma certa forma mudar o rumo da empresa e prejudicar os negócios.